Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos refletir no tema: a morte de Cristo mostra vida e salvação. Vamos ler o texto bíblico em 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se e tornou-se homem, servo. Foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldito. Sendo o autor da vida, deu a sua vida. Filipenses 2, verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem levou Jesus à cruz? Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Jesus sofreu para dar vida e salvação. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Jesus suportou o sofrimento moral, espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o rosto. No verso 3, seu sofrimento não produziu compaixão nos outros e dele não fizemos caso. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, homem de dores e que sabe o que é padecer. Rejeição, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Em João 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Em Mateus 21, 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Verso 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelos caminhos, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Verso 9. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Em Lucas 23, 23. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Nesse momento sentiu o desamparo de Deus e gritou em Mateus 27, 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Verso 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Nos dias atuais, Jesus ainda é rejeitado. Quando amamos mais o pecado
e como um de quem os homens escondem o rosto. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém ao lado dos dois ladrões. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição. A gloriosa recompensa da cruz, Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele ressurgiu, ele está vivo, ele venceu a morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora, ele conquistou para nós a imortalidade, glórias a Deus. Ele nos comprou com o seu sangue, ele tirou-nos da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Para concluir, meus queridos irmãos, em Hebreus 12, 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Billy Graham tornou isto claro durante uma entrevista no programa de TV. Ele afirmou que anseia antecipadamente a morte porque espera estar com Jesus. Continuou a explicar que esta sua confiança se apoia no que a Bíblia diz acerca do sacrifício, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O entrevistador, um agnóstico que admitiu o seu medo da morte, disse muito respeitosamente: você não tem medo, porque você tem a fé que eu não tenho. A recompensa de Jesus é você. É seu arrependimento, é sua volta para Ele, é sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele ama você, você é sua recompensa. Hoje o Pai quer lhe trazer a Jesus, para a alegria de Jesus, para a celebração de uma festa no céu. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.